Conversa Aberta, um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar. Boa noite, estamos de volta para mais um Conversa Aberta. Esta noite comigo tenho Carla Alves, diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte, a quem eu passo já a cumprimentar, aproveitando para agradecer ter aceite o nosso convite. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Também é um prazer poder estar aqui convosco e agradecer também o convite da Rádio Onda Livre, porque é sempre importante, muitas vezes, estas entrevistas para esclarecer e para dar também aos nossos agricultores algumas informações que de outra forma podem ter mais dificuldade em chegar a elas, de maneira que é com todo o gosto que estou aqui convosco. Doutora, para começar a nossa conversa, sei que abraçou este cargo no final do ano 2018. Perguntar-lhe, para começar, quais foram essencialmente os desafios com que se tem deparado ao longo deste tempo? Os desafios são enormes, porque é um cargo, obviamente, de grande responsabilidade, tem também uma área geográfica muito grande. Recordo que a área geográfica da DRAP Norte abrange os 86 municípios do norte do país e com sede aqui em Mirandela. É também uma casa grande, com mais de 600 funcionários, e depois há uma diversidade enorme de temas, sobretudo talvez um dos temas muito importantes é sempre a gestão do Programa de Desenvolvimento Rural, o PDR 2020, porque no fundo, é através deste instrumento de apoio que nós conseguimos apoiar o investimento na agricultura e por isso mesmo isso é um trabalho que a Casa tem em enorme quantidade de técnicos ligados a este trabalho, porque temos, portanto, gente que está na análise dos projetos, técnicos que estão na análise dos pedidos de pagamento e temos também os técnicos que estão depois no controle desses investimentos e também no controle das ajudas diretas. E, portanto, por aí há um grande volume de trabalho e a gente o que quer sempre é ser célere, é sermos rápidos a fazer todo este trabalho para que o dinheiro chegue rapidamente aos agricultores. Também, ultimamente e desde o ano passado, o desafio ainda foi maior devido à pandemia e por isso quisemos também aí ser muito rápidos e logo por aí houve várias medidas, sobretudo ligadas aos adiantamentos. Portanto, nós nem sequer analisávamos o pedido de pagamento, fazíamos logo o pagamento de 30% de todos os pedidos de pagamento que tínhamos em carteira. Portanto, isso fez com que colocássemos, portanto, mais rapidamente a apoiar os agricultores e também, quanto ao pedido das ajudas diretas, também aí conseguimos fazer o pagamento antecipado dessas ajudas diretas. Portanto, a esse nível há aqui muito trabalho na Casa, mas a Casa também é uma casa que tem os setores das agroindústrias, agroalimentar, licenciamento, vitivinicultura, desenvolvimento rural e, portanto, são muitos os temas, são também temas que são um pouco diferentes em todo este norte, que, como deve imaginar, não é? Basta, sei lá, se pensarmos nos vinhos, temos desde onde nos encontramos a Comissão Vitivinícola da região de Trás-os-Montes, mas depois temos do Tava Varosa, temos do Douro, temos dos vinhos verdes, portanto, é uma região muito diversificada e isso também faz com que o desafio seja ainda maior. Regressando um pouco a essa questão que falou, e temos, claro, inevitavelmente que falar dela, portanto, a pandemia, de que forma é que ela afetou o setor agrícola? Porque, claro, inevitavelmente foi também afetado. Sim, afetou o setor agrícola e todos os outros setores, portanto a agricultura não escapou, mas a agricultura, recordo que deu um sinal extremamente positivo, porque foi a agricultura que se manteve, que não parou e que conseguiu ter alimentos frescos e seguros nas prateleiras dos supermercados. E, portanto, numa altura em que estávamos confinados, aquilo que mais nós ansiávamos era das nossas compras de supermercado, as carnes, os hortícolas, a fruta, e, portanto, acho que aí
a agricultura teve um papel fundamental. Acho até que os portugueses começaram a dar mais valor àquilo que é nosso, a própria soberania alimentar, percebeu-se a importância dela numa altura destas de pandemia, e por isso eu acho que saímos reforçados desta pandemia. Mas é óbvio que, por um lado, demos esta nota de grande resiliência, mas também tivemos os nossos problemas e, portanto, hoje em dia talvez o que eu destaco, ou talvez o principal problema que ainda se mantém é exatamente o fecho do canal HoReCa, o fecho do canal da restauração e da hotelaria afetou grandemente o setor, sobretudo o setor da qualidade e dos mercados de qualidade. Falo aqui, sei lá, nas carnes de raças autóctones, nos queijos também, e tanto, principalmente nos enchidos, em que não foi possível, por exemplo, fazer as feiras do fumeiro e outras, e também das flores, foram dos setores mais afetados. Também com isto, desde o primeiro confinamento, o ano passado para este ano, houve ainda assim melhorias, houve aqui uma reinvenção de venda destes produtos que não existia antes da pandemia, e acho que isto veio para ficar porque temos hoje exemplos excelentes, sobretudo até começando pelos senhores autarcas, que muitos deles, muitas autarquias hoje têm sites de produtos, de venda de produtos locais. Alguns começaram por ter apenas para as suas feiras, as feiras do fumeiro, as feiras do queijo, agora vêm as feiras do folar, e optaram por esta forma de venda online, mas acho que veio para ficar, e hoje noto que essas autarquias estão também preocupadas, além de ajudarem na promoção dos produtos, ajudam até algumas delas nos portos de envio desses produtos aos pequenos agricultores. Portanto, acho que temos aqui excelentes exemplos, mas não só as autarquias, como as próprias organizações de agricultores. Houve aqui excelentes exemplos de venda de cabrito e de cordeiro, também das carnes de montanha, das carnes de bovinos de montanha, que também estão hoje a chegar às nossas casas em excelentes condições, e que estamos a conseguir comprar carnes de raças autóctones desta forma. Portanto, tem havido também excelentes exemplos, mas claro, não tem sido fácil, tem existido também alguns apoios. Eu aqui penso que das raças autóctones também tem sido muito afetado, e isto tem a ver muito com o tipo de consumo, é o caso do leitão. Esse sim baixou drasticamente o consumo, e mesmo com estes canais de distribuição online nem assim tem sido fácil, porque temos sempre muito associado o consumo dessa carne também às épocas festivas. O facto de não se reunir tanto a família, de não haver, obviamente, festas, tudo isto fez com que aqui tenha-se agravado bastante o escoamento, aqui no caso dos leitões. Falamos, por exemplo, e permita-me que interrompa dessa questão que falava do leitão, que é típico na mesa de muita gente da nossa região, mas especialmente nas festas das aldeias. Portanto, se elas não acontecem, acaba por não se escoar da mesma forma esse produto. Neste caso falamos, claro, do leitão. Sim, este foi talvez dos que tenha tido o maior problema, até porque se não é batido e não é consumido, deixa de ser leitão, não é? E começa a ter também um consumo grande na exploração, e que também, por vias disso, mais outro problema acrescido para o agricultor. Para isso nós tivemos aqui algum apoio à armazenagem também, no caso dos matadouros que fazem a congelação destas carcaças, mas tudo isto é sempre difícil. Agora, conseguiu-se que muitas raças autóctones que tinham apenas o canal HoReCa conseguiram ter hoje canais de grandes superfícies. Hoje nós temos várias grandes superfícies com carnes de
raças autóctones, estou-me a lembrar também, por exemplo, da mirandesa, que não estava nesse canal e que hoje está por força destes problemas do fecho do canal Horeca, e portanto também se abriram outras portas e hoje há outros mercados que não havia há um ano atrás. Essas iniciativas que falávamos, como por exemplo esses festivais gastronómicos que têm vindo a acontecer online, também em takeaway, e que realmente tem havido muito apoio dos municípios, são iniciativas muito importantes para que muitos profissionais deste setor se estejam a conseguir aguentar, correto? É verdade, eu destaco e tenho mesmo que destacar porque foi importantíssimo. Eu recordo que no primeiro confinamento enviámos na altura, enviei uma carta a todos os autarcas quando na altura foram proibidas as feiras portanto, em que os mercados semanais, os mercados que existem, portanto, periódicos, deixassem de ter os produtos alimentares à venda, e quando se recuperou e saiu do confinamento, pediu-se aos seus autarcas que já podiam então avançar com estas feiras e com o mercado de produtos locais, e assim aconteceu. Mas desta vez eles foram ainda mais além e tem sido de facto uma experiência fantástica a reparar na quantidade de autarquias que têm feito um esforço muito grande no escoamento dos produtos aos seus agricultores. Inclusivamente, o que eu acho é que em muitos casos este veio para ficar, mas é óbvio que tudo isto, embora hoje se consiga comprar os queijos e não ir à feira do queijo, ou comprar enchidos e não ir à feira do fumeiro, é óbvio que há muita perca, sobretudo na área da gastronomia e da restauração, e obviamente de todo o alojamento, tudo isso que se perde, e portanto continuamos, mesmo com estas plataformas a correr muito bem para muitos agricultores, continuamos a ter percas, e também porque muitos deles estavam com algum receio. Eu recordo em relação ao fumeiro, já falei com muitos criadores que esgotaram todo o seu estoque, também porque pensavam que não iriam vender e também não fizeram uma quantidade tão grande de fumeiro, e porque foi também uma surpresa para eles poderem ter estes canais e estes canais funcionarem. Há aqui outra questão que gostava de lhe colocar acerca da Confederação Nacional da Agricultura, que há pouco tempo falava que havia aqui uma discrepância relativamente ao preço, portanto, aquilo que era pago ao produtor e a quanto é que era vendido depois ao consumidor, alertando que havia aqui uma discrepância bastante grande. Nota que isso também tem acontecido na nossa região? Sim, o que eu noto é que, quando há pouco lhe dizia que há agrupamentos de produtores que deixaram de ter o canal Horeca e que tentaram aqui o outro canal da grande distribuição, essa grande distribuição de facto compra, mas compra mais barato, e hoje estamos a pagar a um preço inferior aos agricultores do que se estava a pagar antes da pandemia. Isso é uma realidade, por vezes chega a ser de 50, 60 cêntimos em quilo de carne, no caso dos bovinos, do que estava antes da pandemia. De facto, aí a grande distribuição, como infelizmente sabemos, não valoriza tanto estes produtos, e por isso mesmo daí que pagam um preço inferior do que pagaria o canal Horeca, e isso nota-se, sim. Deixamos agora de parte durante um bocadinho a questão da pandemia e falemos de outros problemas que também afetam o setor, como é o caso de pragas, por exemplo, e falava aqui mais especificamente, por exemplo, da vespa da galha, do castanheiro, que é um problema que assola também bastante a nossa região. Perguntava-lhe como é que está a situação neste momento, falo a nível da prevenção e também do controlo. Olha, tem sido feito sobre o castanheiro, não tem só esse problema, infelizmente ele tem pelo menos umas 3 doenças que o assolam. É a vespa da galha dos castanheiros, é o cancro
e é a tinta. Tudo isto são problemas sanitários do castanheiro e que numa região como esta traz implicações económicas fortes e por isso desde a primeira hora quando apareceu a Vespa da Galha dos Castanheiros a Direção Regional de Agricultura, juntamente com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, a DGAV, criou-se uma Comissão Nacional de Luta contra a Vespa da Galha dos Castanheiros, em que estão envolvidos também os senhores autarcas, as autarquias, as associações florestais, e no fundo é nessas comissões que se chega à conclusão das largadas que devem poder ser feitas. Eu, agora, falando só na questão que me coloca da Vespa da Galha dos Castanheiros, nós não temos nenhum tratamento químico nem fitossanitário, nós só temos a hipótese de fazer uma luta biológica e, tanto a luta biológica é através de um parasitoide, o Turimus sinensis, e é através da largada desse parasitoide nos soltos que vamos conseguindo atacar a Vespa da Galha dos Castanheiros. Já se começou há cerca de 3 anos esta parte, na altura nos concelhos com aos problemas associados à Vespa, mas hoje já se generalizou a muitos concelhos, porque infelizmente o problema foi aumentando. Sabemos por dados concretos de outros países como Itália, que a questão da Vespa demora entre 5 anos, no máximo a 7, fazendo todos estes trabalhos para conseguirmos erradicar a Vespa da Galha dos Castanheiros. Portanto, ainda é um processo que os agricultores têm que perceber que não se faz, que não se consegue de um dia para o outro, e também é necessário perceber que também não é por largarmos demasiado o parasitoide que vamos conseguir melhores resultados, porque existe uma monitorização que é necessária e as boas práticas que também são obrigatórias, que é não utilizar fitofármacos nesses soltos, não retirar também toda a vegetação desses soltos e torná-los perfeitamente limpos. Portanto, há também as boas práticas que são necessárias e aí o agricultor também tem que ajudar. Mas dizia eu que pela primeira vez o Ministério da Agricultura vai conseguir dar aqui um grande apoio à cultura do castanheiro. De facto, criámos uma medida que é a promoção, a prevenção da floresta contra agentes nocivos, e para o caso do castanheiro nós tivemos aqui candidaturas das câmaras de Macedo Cavaleiros, de Bragança, de Vinhais, de Vinhoso, sobretudo da zona onde mais temos castanheiros, mas além disso depois também todos os outros concelhos mais do sul, mas esses através de uma associação que eu represento, que é a REFCAST. Mas estas câmaras, como lhe disse, fizeram todas elas candidaturas a estes apoios e neste momento o Ministério da Agricultura vai financiar o combate a estas doenças através do apoio às candidaturas que fizeram estas câmaras municipais, e só aqui na zona de Trás-os-Montes irão ser investidos 2,6 milhões de euros. Só para a cultura do castanheiro. Portanto, as câmaras municipais vão poder fazer este trabalho aos agricultores, no fundo para estas 3 doenças, quer através da compra e das largadas de parasitoide e da monitorização, obviamente, quer através do trabalho que é feito também para o cancro do castanheiro, com um produto também experimental que tem o Instituto Politécnico de Bragança, e ainda também no combate à tinta do castanheiro. E, portanto, todas estas 3 doenças vão poder agora ter aqui, no fundo, este trabalho, que será um trabalho das autarquias, porque elas se candidataram, vai poder ser financiado por nós e, portanto, tenho esta boa notícia que lhe vai chegar também, penso que esta semana já terão esta notícia os senhores autarcas, que finalmente temos estes projetos aprovados, financiados e, portanto, aqui com excelentes montantes também, porque obviamente os montantes são elevados porque as autarquias colocaram também
quase toda a área de solto que existia no seu concelho e, portanto, para que dessa forma possam utilizar para ajudar os agricultores que gratuitamente virão os seus castanheiros a ser tratados. Ora, ótimas notícias para quem tem castanheiros na região. Aproveitava o mote para lhe perguntar, então, quais é que são as principais culturas que estão a dominar na nossa região? Bom, em relação agora também falando, já que estávamos a falar de castanha, o solto tem tido um grande crescimento. Tem tido um elevado crescimento, pensando que em Macedo de Cavaleiros ele subiu bastante. Hoje temos cerca de 3.000 hectares de solto no concelho de Macedo de Cavaleiros. Portanto, é bem representativo já, pensando há uma década atrás tínhamos metade da área de solto. Isto também porque Macedo de Cavaleiros é uma terra de mistura, podemos dizer que tem um pouco de zona também fria, não é? Ali da Serra de Nogueira, e depois tem outra parte de terra quente. E, portanto, nessa zona de terra fria onde se dá o castanheiro, ele tem, o caso do Macedo de Cavaleiros, duplicou essa área de solto. Portanto, tem-se plantado muito solto. Mas também recordo que há duas culturas que têm tido aqui um grande aumento, que tem sido o olival e o amendoal. Portanto, no fundo, para além da castanha, o olival e o amendoal têm sido as culturas permanentes que mais têm crescido. Também alguma coisa a vinha, também com alguma expressão, a vinha, também aqui na região, mas têm sido, de facto, as culturas em que mais se investe, e quando olhamos para os números do PDR percebemos que essas são as culturas também mais financiadas e mais apoiadas pelo PDR. Posso aproveitar para lhe perguntar relativamente à cereja, se realmente tem ou não aumentado esta cultura? Pois, não tenho boas notícias, não tenho boas notícias, porque nós temos os dados agora do recenseamento, ele vai sair dentro de dias, vamos poder ver vamos poder ter acesso a todos esses dados, que são dados importantíssimos, mas como se sabe, o recenseamento agrícola faz-se de 10 em 10 anos. Ele fez-se agora em 2019 e, portanto, estamos neste momento com os resultados quase a serem publicados. Já temos, obviamente, acesso a alguns destes dados, uma vez que a DRAP Norte também colaborou junto com o Instituto Nacional de Estatística neste trabalho e por isso já sabemos alguns dados. De qualquer forma, a cereja, se compararmos com a última década, a década atrás, de facto a área não aumentou. Claro, eu peguei na questão da cereja porque realmente também em trabalhos que vamos fazendo notamos que há muita gente e muitos jovens até a dedicarem-se à cultura da cereja, mas por vezes não temos noção e é apenas uma pequena gota no oceano. Mas já agora aproveitar para questionar acerca realmente do papel dos jovens na agricultura. Tem havido um aumento do setor jovem ou da faixa etária dos jovens a dedicar-se à agricultura e têm surgido também apoios para quem se quer iniciar neste ramo? Sim, a questão o PDR abriu ainda há muito pouco tempo um aviso para jovens agricultores em territórios de baixa densidade. E aí foi muito surpreendente a quantidade de jovens que tiveram, que se candidataram, e foi tão surpreendente para o Ministério da Agricultura que a Sra. Ministra, que tinha alocado 5 milhões de euros nesta medida de jovens agricultores, decidiu há poucos dias duplicar a medida para 10 milhões de euros que vamos poder aprovar, portanto, projetos até 10 milhões de euros para jovens empresários agrícolas. Mas é verdade que, de facto, os jovens agricultores têm tido aqui, tem-se notado mais jovens a recorrer também a este apoio.
Será também uma continuidade, este trabalho, será um trabalho de continuidade, porque durante estes próximos 2 anos nós vamos continuar a abrir avisos para candidaturas de jovens agricultores, quer para o investimento, quer para o prémio de jovem, porque, como sabe, quando é a primeira instalação tem ainda direito a um prémio à primeira instalação. Portanto, vamos continuar a ter este tipo de apoio, e é um apoio extremamente essencial, porque é um dos desígnios, terá que ser a renovação geracional, e portanto não a fazemos sem jovens. Eu penso que o futuro passará por uma agricultura também mais inovadora, mais tecnológica, e que possamos também chamar gente mais jovem para este setor. Eu acho que o setor que há uns anos estava muito envelhecido, mas continua, mas penso que cada vez conseguimos uma maior atratividade dos jovens para este setor, e ele terá que ser forçosamente por aí, pela inovação e pela tecnologia. Recordo que temos neste momento, o Ministério da Agricultura, temos a chamada Agenda de Inovação, a nossa Terra Futura Agenda de Inovação, e é uma agenda de inovação que traz exatamente pensado a revitalização destas zonas rurais e, portanto, a regeneração geracional como um dos temas importantes. Por isso mesmo, temos também aqui muito perto, portanto, em Mirandela, um polo da rede de inovação. Já agora dizer que o Norte ficou com 3 polos da rede de inovação, um deles sediado aqui na Quinta do Valongo, em Mirandela. E nesse polo da rede de inovação nós teremos ali vários projetos estruturantes que estão neste momento a ser analisados pelo Ministério da Agricultura, e que teremos também como parceiros aqui as entidades, as associações de agricultores, o Instituto Politécnico, as universidades, e aquilo que nós pretendemos é a transferência de conhecimento e de conseguirmos colocar mais conhecimento do setor nos nossos jovens e naqueles que se mantêm na agricultura, mas parece-nos que esta rede de inovação poderá trazer aqui mais vontade também por parte daqueles que se querem fixar de facto numa agricultura de futuro, uma agricultura que hoje utiliza novas tecnologias de precisão, novas tecnologias multimédia, portanto, tudo isso para que possamos de futuro ter também, captar gente mais jovem para a agricultura. E relativamente aos mais jovens, já há aqui uma noção de qual é que é a cultura predominante? Alguns têm sido a bovinicultura, temos muitos na bovinicultura, mas sobretudo na cultura de frutos e na vinha também. A vinha, recordo, tem tido também um apoio, tem sido bastante interessante para os jovens e não jovens, porque o programa VITIS é um programa que é chamado um programa de custos simplificados, porque não tem que apresentar os comprovativos de despesa, portanto é muito menos burocrático, muito mais fácil de trabalhar, e daí que este programa VITIS tem sido de enorme sucesso, sobretudo, obviamente, no norte do país. Recordo só agora fizemos uma abertura de concursos, tivemos 1.700 candidaturas, e no final do ano passado tivemos 2.800 candidaturas ao programa VITIS, o que demonstra bem aqui o interesse deste programa. Já agora dizer também, e pensando nestes apoios que o setor vai tendo, eu penso que é também importante, e não posso perder a oportunidade também para dar nota de que, pensando nestes projetos a custo simplificado, nós vamos ter muito em breve, dentro
do nosso PDR. Como sabe, o Plano de Desenvolvimento Rural está neste momento com 2 anos de transição, para que a nova PAC entre só em 2023. E, portanto, só em 2023 é que nós teremos, então, já a nova PAC. Até lá, estes 2 anos de transição, nós temos o valor do PDR e temos ainda associado o Next Generation, que será também aqui um envelope financeiro muito importante para melhorar e aumentar o apoio da PAC. Por isso mesmo, para estes 2 anos, nós teremos cerca de 311 milhões do Next Generation e iremos investi-lo em avisos, em abertura de avisos a custos simplificados. Há um primeiro aviso que vai sair já até ao final deste mês, portanto está mesmo para sair, e eu dou nota também disto aos nossos agricultores, porque este primeiro aviso é um aviso para substituição dos tratores antigos. É também um desejo de muitos que não precisam de fazer nenhum projeto de investimento, nem dizer que vão produzir mais na sua exploração para poder fazer a troca de trator, e portanto vamos financiar essa troca por tratores novos, desde que obviamente os antigos já sejam tratores com 10 anos de uso, e claro que esta medida é uma medida que se insere exatamente na segurança e no trabalho, e portanto são as questões de segurança e de eficiência que estão aqui em causa. Depois, ainda a custos simplificados, teremos um segundo aviso que será agora também no início de abril, e aqui para um tema que também é interessante para a nossa região, que é o das redes anti-granizo, em que irá financiar a colocação de redes anti-granizo. Temos também assistido, infelizmente, a alguns problemas que por norma vão acontecendo. Temos até alguns concelhos em que está provado que são extremamente vulneráveis a este tipo de acontecimentos meteorológicos, e daí que esta pode ser também uma solução, que é a colocação das redes anti-granizo, que serão financiadas também neste aviso do Next Generation. A seguir, há outro aviso que teremos, que é o da instalação de painéis fotovoltaicos para produção de energia na exploração. É também um aviso muito interessante para a poupança energética e para a eficiência energética. E, por último, que tenho aqui também para vos falar, será o da reserva de água na exploração. No fundo, financia a questão das charcas e dos investimentos que possam ser feitos na exploração para a reserva de água, e este também é um projeto de eficiência do uso da água. Portanto, estas são, penso que, boas notícias para a agricultura, sobretudo porque estamos perante avisos simples, de candidaturas simples e também de pagamentos simples, até porque uma das questões que é absolutamente essencial é a desburocratização também destes processos que, por norma, e quem os conhece sabe que são complexos, bastante burocráticos, e que será excelente, quer para a administração pública, quer para os agricultores, ter aqui processos mais simples a custos simplificados. Pegar nessa questão que falava relativamente às redes anti-granizo, recordo-me que alguns agricultores do Vale da Vilariça viram várias culturas serem destruídas no ano passado devido ao granizo, e é uma situação que sei que já aconteceu outras vezes. Perguntava-lhe atualmente se estes agricultores já tiveram algum tipo de apoio depois da catástrofe provocada por estas intempéries. Bom, Rita, o que acontece é que existe apenas uma medida no PDR, que é a medida 622, que é exatamente para catástrofes naturais, e sempre que essa medida só pode abrir quando o próprio IPMA também classifica o acontecimento como uma catástrofe natural. Por vezes a dimensão
destes fenómenos não justifica a abertura de uma medida destas. Mas esta medida que nós temos é sempre uma medida só para restabelecimento do potencial produtivo. O que quer dizer que não é para pagar, e não pode essa medida pagar o prejuízo. O prejuízo é pago por seguros agrícolas, que são diferentes desta medida que eu estou a falar. Portanto, o Ministério da Agricultura financia e apoia os seguros agrícolas, e aí eu também sensibilizo todos para que possam fazer esses seguros agrícolas. Ainda há poucos dias saiu a portaria que veio também ainda a trazer aqui mais apoios nesta área, numa bonificação até do valor do prémio. Mas isso é que é essencial fazer, porque tudo o resto que aconteça, o Ministério da Agricultura não tem aqui forma de duplicar esse apoio. Não pode, por um lado, pagar ou ajudar a pagar os seguros e depois, quando há uma catástrofe, ajudar a pagar também o prejuízo. Portanto, não paga o prejuízo. Aquilo que, como lhe disse, nós conseguimos fazer é a abertura de uma medida, que ainda há tempos abriu por causa dos incêndios do verão, que é sempre que é considerada uma catástrofe natural por parte do IPMA, nós aí abrimos essa medida e quem está nessa área em que aconteceu a tal catástrofe natural, quer seja incêndio, quer seja granizo ou outra que seja que tenha sido classificada, então aí sim o agricultor pode se candidatar, mas é sempre ao restabelecimento do potencial produtivo. Posso dar um exemplo, o incêndio queimou o castanheiro, o que nós vamos pagar não é o castanheiro, se calhar com dezenas de anos e que estava em plena produção, vamos pagar um castanheiro novinho, pequenino, para ele poder novamente plantá-lo e a plantação desse castanheiro. Portanto, é restabelecimento do potencial produtivo. É esse o apoio que o Ministério da Agricultura pode dar, porque já está a financiar, como lhe disse, os seguros. O que acaba, infelizmente, por não ser bem entendido por quem fica sem algumas culturas e acaba por sair prejudicado. Falou aqui também da questão dos incêndios e aproveitava para lhe perguntar se já há dados relativamente à questão dos fogos do ano que passou. Sim, nós conseguimos abrir uma medida de restabelecimento do potencial produtivo para alguns concelhos em que as áreas ardidas foram superiores a 30% dessas freguesias. Não foram, de facto, muitas. Aqui na região nós abrimos essa medida e quem se pôde candidatar foram algumas freguesias do concelho de Chaves, do concelho de Vinhais, do concelho de Torre de Moncorvo. Penso que foram essas aqui nesta região, foram aquelas em que também a própria medida 622, essa medida que lhe digo, ela também só pode financiar quando, neste caso, a área ardida é superior a 30% da freguesia onde acontece. Para terminar, e permita-me aqui que recorra à minha cábula, fui tirar uma questão ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera que refere que o passado mês de fevereiro foi dos mais quentes desde 1931, mas também bastante chuvoso, o que aponta assim para a não existência, no final, claro, do mês passado, de seca meteorológica em praticamente todo o território do continente. E como não há, claro, agricultura sem as diversas condições climáticas, queria perguntar-lhe se esta é uma situação que realmente traga vantagens para a agricultura. Sim, sem dúvida que é extremamente vantajoso. Este mês de fevereiro foi um mês importantíssimo porque teve uma quantidade relevante de precipitação, houve inclusivamente o aumento das reservas hídricas superficiais e subterrâneas, o que será ótimo para a agricultura. Aqui o único obstáculo que podemos se calhar dar como obstáculo, penso que é só esse, é a questão da colocação da adubação de cobertura nos cereais, que ainda não foi possível porque muitos dos terrenos ainda estão com muita água, mas foi excelente para as pastagens, foi excelente para no modo geral, para todo o setor. Portanto, foi fundamental e por isso espera-se também que as culturas, nós fazemos mensalmente, a Direção Regional da Agricultura faz
mensalmente o relatório do estado das culturas e a previsão de colheitas, que é feito, é um projeto realizado em parceria com o Instituto Nacional de Estatística, e portanto esses dados certamente foram também fornecidos por nós, que informamos o INE sempre mensalmente deste relatório do estado das culturas e também do nível das barragens, e de facto as coisas estão a correr muito bem, a esse nível está a ser um excelente ano. Suponho então que tenhamos ótimas colheitas nos meses que se avizinham. Rita, sim, eu há pouco estava a dizer que queria concluir a nossa conversa, mas há uma questão que permita-me que eu ainda coloque, que tem a ver com o Estatuto da Agricultura Familiar. Os nossos agricultores, a maioria das nossas explorações da nossa região, insere-se exatamente na agricultura familiar. E hoje em dia é possível que esses agricultores venham a pedir esse estatuto da agricultura familiar, porque esse estatuto da agricultura familiar, o que temos tentado é encontrar aqui políticas públicas de apoio a estas explorações familiares. E quando é que elas são consideradas familiares? Quando estamos a falar de pelo menos 50% da mão de obra é familiar, quando não recebe mais do que 5.000 euros de apoios, de ajudas diretas do PDR, também quando o seu escalão de IRS, portanto o valor coletável não ultrapassa os 25.000 euros, e claro, tem mais de 18 anos e é detentor de uma exploração agrícola, proprietário ou arrendatário. Portanto, a grande maioria das nossas explorações até se insere nesta agricultura familiar, que também pensamos que dentro de algum tempo ela vai passar a ser atribuído sem o agricultor ter que pedir, mas neste momento tem que solicitar este estatuto. Pode o fazer nos nossos serviços da Direção Regional da Agricultura, é através da Direção-Geral da Agricultura que lhe é atribuído, mas pode chegar o pedido a nós. Mas é muito importante porque aquilo que se está a desenhar hoje em dia são várias medidas de simplificação e de apoio para quem tem o estatuto, e por isso mesmo é que estas próximas medidas, e há pouco que eu estava a dar nota, são medidas que vão ser de discriminação positiva para quem tem este estatuto da agricultura familiar, como seja a questão dos seguros agrícolas, que tem uma bonificação no valor do prémio, como seja a questão do VITIS, como sejam os pequenos investimentos, a medida dos pequenos investimentos, e como sejam todas aquelas medidas que há pouco lhe falei do Next Generation. E portanto é um apelo também que queria deixar a todos os agricultores que se enquadrem nestas características da agricultura familiar, e são muitas, que peçam esse estatuto de agricultura familiar. A própria Direção Regional de Agricultura está hoje a criar um mecanismo para apoiar, para vir a fazer um apoio de grande proximidade a quem tem este estatuto de agricultor familiar, inclusivamente com uma app em que lhe são enviadas estas informações, todas estas informações que vão saindo e que são para ele muito importantes, e portanto também aí terá essa vantagem de um aconselhamento de grande proximidade. Por isso é um apelo que deixo a que façam o pedido de estatuto, quer através dos nossos serviços, também o podem fazer diretamente na DGADR, mas podem fazê-lo aqui na Direção Regional, em qualquer um dos nossos locais de atendimento. Avisos muito importantes para quem faz vida deste setor. A doutora Carla, aproveitar para lhe agradecer a sua presença mais uma vez no nosso programa. Acho que conseguimos abordar aqui temas bastante interessantes, e deixamos alguns alertas também para que a agricultura continue viva e cada vez melhor na nossa região. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Rita. Muito obrigada a todos os ouvintes. E boa noite, obrigada. Muito obrigada. Esta noite com Carla Alves, diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte. Por aqui continuamos ainda à distância, com a esperança de que melhores dias virão. Nós voltamos em breve. Volte connosco. Boa noite. Conversa aberta. Terças-feiras, das 21 às 22, aqui na Onda Livre.